Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any... The rights that humans have? That's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Yeah, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Direitos humanos são direitos que você tem simplesmente porque é humano. É como você instintivamente espera e merece ser tratado como pessoa, como o direito de viver livre, falar o que pensa e ser tratado como igual. Existem vários tipos de direitos, a maioria aplicada a certo grupo. Mas os direitos humanos são os únicos que se aplicam absolutamente a todos em todos os lugares. Isso significa crianças, idosos, pobres, jogadores de basquete, lixeiros, rappers, professores, africanos, indianos, albaneses, cristãos, muçulmanos, cabalistas, ateus, mãe, pai, seu vizinho e você. Todos têm exatamente os mesmos direitos humanos. Em outras palavras, eles são universais. Mas a pergunta continua: o que eles são? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acordo com as Nações Unidas, existem no total 30 direitos humanos, que são normalmente agrupados e chamam-se apenas direitos humanos. Todos eles aparecem na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o documento mais aceito no mundo sobre o assunto, mas demorou muito para chegar. No início, não havia direitos humanos. Se você estivesse no lado certo, estaria seguro. E se não estivesse, bem, não estaria. Então um homem chamado Ciro o Grande decidiu mudar aquilo. Depois de conquistar a Babilônia, ele fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos eram livres. Ele também disse que as pessoas tinham o direito de escolher suas religiões, não importando de que grupo faziam parte. Eles registraram suas palavras em um tablete de barro conhecido como Cilindro de Ciro. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e finalmente para Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiam naturalmente certas leis, mesmo se não fosse dito. Eles chamaram isso de lei natural, mas continuou a ser ignorado por quem estava no poder. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo um rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e agora estavam salvos de quem estava no poder. Ou quase. Rebeldes britânicos declararam independência antes que o rei percebesse que todos foram criados com direitos iguais. Não que ele tivesse gostado da ideia, mas não podia pará-los, e surgiram os Estados Unidos da América. Os franceses imediatamente seguiram com sua própria revolução pelos seus próprios direitos. A lista deles era ainda maior. E eles insistiram que esses direitos não foram inventados, eles eram naturais. O conceito romano de lei natural se tornou direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Na França, um general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se imperador do mundo. E ele quase conseguiu, mas os países da Europa uniram forças e o derrotaram. Os direitos humanos eram novamente um tema polêmico. Eles fizeram acordos internacionais para garantir muitos direitos pela Europa, mas somente na Europa. O resto do mundo, de alguma forma, ainda não estava incluído. Ao invés disso, foram invadidos, conquistados e consumidos pelos grandes impérios da Europa. Então, um jovem advogado indiano decidiu que para tudo havia um limite. Seu nome era Mahatma Gandhi. E em face à violência, ele insistiu que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas na Europa. Por fim, até mesmo os europeus começaram a concordar. Mas não ia ser tão fácil. 2 guerras mundiais eclodiram. Hitler exterminou metade da população judaica da Terra em campos de concentração terríveis. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Nunca os direitos humanos estiveram tão próximos da extinção.
Nunca o mundo esteve tão desesperado por mudança. Então, os países da Terra juntaram-se e formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais e na dignidade e valor da pessoa humana. Mas o que são os direitos humanos? São a Proclamação de Ciro, a Lei Natural de Roma, a Declaração da França. Todos pareciam ter uma ideia ligeiramente diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em um conjunto de direitos que se aplicam absolutamente a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito francês de direitos naturais finalmente se tornou direitos humanos. Então, em suma, no começo, só poucas pessoas com sorte tinham quaisquer direitos. Então, daqueles homens decidiu, ei, outras pessoas deveriam ter direitos também. O que foi ótimo, só que nem todos concordaram. E só houve alguns milhares de anos de guerras e declarações e mais guerras até que todos finalmente concordaram que os direitos humanos deveriam ser aplicados a todos. E todos viveram felizes para sempre. Só que havia um pequeno problema. Se as pessoas têm direitos à alimentação e abrigo, por que 16 mil crianças morrem de fome todos os dias? 1 a cada 5 segundos. Se as pessoas têm liberdade de expressão, por que milhares estão aprisionadas por dizerem o que pensam? Se as pessoas têm direito à educação, por que mais de 1 bilhão de adultos são incapazes de ler? Se a escravidão foi realmente abolida, por que 27 milhões de pessoas ainda são escravizadas hoje em dia? É mais que o dobro que em 1800. O fato é que, quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi assinada, essa não tinha a força da lei. Era opcional. Apesar de muitos documentos, convenções, tratados e leis, ainda é um pouco mais do que palavras em uma página. Então a questão é, quem tornará essas palavras uma realidade? Quando o Dr. King marchou pela igualdade racial, ele estava marchando por direitos que eram garantidos pelas Nações Unidas há quase 2 décadas. Mas ainda assim ele marchou. Quando Nelson Mandela lutou por justiça social nos anos 90, seu país já havia concordado em abolir a discriminação por mais de 40 anos. Mas ainda assim ele lutou. Aqueles que lutam hoje contra a tortura, pobreza e discriminação não são gigantes ou super-heróis. São pessoas. Crianças, mães, pais, professores, indivíduos de pensamento livre que se recusam a ficar calados, que compreendem que os direitos humanos não são uma lição de história, palavras em uma página, não são discursos, propagandas ou campanhas de relações públicas, são as escolhas que fazemos diariamente como seres humanos, são as responsabilidades que todos compartilhamos, respeitar uns aos outros, ajudar uns aos outros, e proteger aqueles que precisam. Como disse Eleanor Roosevelt, afinal, onde começam os direitos universais? Em pequenos lugares perto de casa, tão perto e tão pequenos que eles não podem ser vistos em qualquer mapa do mundo. No entanto, estes são o mundo do indivíduo, o bairro em que ele vive, a escola ou universidade que ele frequenta, a fábrica, fazenda ou escritório em que ele trabalha. Tais são os lugares onde cada homem, mulher e criança procura igualdade de justiça, igualdade de oportunidade, igualdade de dignidade sem discriminação. A menos que esses direitos tenham significado aí, eles terão pouco significado em qualquer outro lugar.